Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast em comemoração aos 40 anos da paróquia. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, filho dessa paróquia. Estamos aqui com o Padre Vinícius. Seja bem-vindo. É uma alegria estar com vocês, né, comemorando esses 40 anos da paróquia e poder também conversar e partilhar um pouco. Bom, então, para começar esse podcast, conta um pouquinho para a gente quem é você, né? Tá bom. Eu sou o Padre Vinícius, sou padre e administrador paroquial lá na paróquia Cristo Rei, em Indaiatuba. A minha origem, a minha história tem tudo a ver com a São Geraldo Magela. Aqui eu costumo dizer que eu fui gestado, nasci e cresci. Meus pais são paroquianos daqui e eu nasci em 93 e aqui eu fui acompanhando a vida de comunidade dos meus pais. E aqui eu recebi também os sacramentos da iniciação da vida cristã. Então, aos poucos eu fui acompanhando os meus pais na igreja e fui conhecendo e sabendo o que é ser igreja. Eu sou lá da comunidade São Mateus, né, perto do Terminal Ouro Verde. E lá fui batizado, recebi a primeira Eucaristia, fui crismado e também aqui na paróquia. Aos poucos fui ingressando na vida da paróquia diante dos testemunhos dos meus pais. Meu pai sempre foi um agente ativo na vida da paróquia. Minha mãe que acompanhava mais. Minha mãe que sempre me obrigava, não só a mim, mas também a minha irmã, a participar das missas. Porque no começo, quando a gente é criança, não tem muita graça participar de missa nem sentido. Mas meus pais sempre me incentivavam, não tinha direito de escolha. Participava da missa. Então, nessa insistência deles, eu fui começando a pegar um gosto, entendendo um pouco melhor do que é o sentido da Santa Missa. Aos poucos, eu fui engajando também na vida da comunidade. Eu gostava muito das quermesses que tinham. Aos poucos, depois da crisma, eu me tornei catequista de crisma, participava do grupo de jovens. Então, assim, a vida da comunidade, a vida de igreja foi me ajudando também a ser quem eu sou. Me ajudou muito a vencer um pouco da timidez e também aos poucos fui percebendo também o chamado que Deus que tinha para mim. E você considera que teve algum momento que você se sentiu mais tocado assim no chamado de Deus? Sim, até os meus 18 anos eu não havia pensado em ser padre. É claro que muitos padres passaram aqui pela paróquia e falavam, você nunca pensou em ser padre? De modo especial o padre Paulo Emiliano, que foi pároco aqui durante 9 anos, ele sempre perguntava, eu sempre dizia que não. Porque, de fato, a ideia que eu tinha era ser pai de família, ter uma profissão, ter, né, enfim, aquilo que a maioria dos jovens pensam. Mas quando eu completei 18 anos, né, e teve a mudança de padres também, eu comecei a ver o sacerdócio de uma forma mais bonita e viver de uma forma muito intensa a Semana Santa aqui na paróquia. Depois da Semana Santa, eu comecei a sentir um pouco mais o chamado. Na verdade, uma inquietação, um sentimento de inquietação que eu nem sei explicar muito bem ao certo, mas parecia que aquilo que eu fazia não era o suficiente. Deus me chamava para algo mais. E aos poucos eu fui percebendo. Na verdade, no início tive uma resistência. Gostava muito da área de exatas, por exemplo. E eu sei que para ser padre tem que estudar filosofia e teologia, na área de humanos. E aí, diante de uma inquietação, um certo dia, hoje o pároco, o padre Amaury, na época seminarista, ele me mandou uma mensagem no Facebook. Você não pensa em fazer os encontros vocacionais? Eu estou percebendo que você anda inquieto e tudo mais. Então, o padre Amaury, na época seminarista, foi a primeira pessoa com quem eu partilhei, né, sobre esse sentimento de inquietação. Depois partilhei muito com o padre Alexandre, que era o pároco na época. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer um discernimento vocacional. Mas, assim, minha vocação não nasceu na infância. Foi depois dos 18 anos mesmo. E depois também de uma vivência de comunidade, sendo catequista, leitor e atuando um pouco lá na comunidade de São Mateus, mas também na paróquia como um todo. Bom, e qual que foi esse período que você ingressou no seminário? Você teve alguma dificuldade maior?
O período do seminário é um período um tanto quanto difícil, mas necessário. Tem muitas pessoas que acham que 9 anos é muito tempo, mas acho que é um tempo necessário. É um tempo em que possibilita a nós ter um autoconhecimento e um tempo também em que nós temos a oportunidade de sermos moldados. Eu costumo dizer assim que a vocação, né, do seminarista, que não é uma vocação, mas é um estágio, ela é uma ação de Deus. E Deus não faz isso sozinho. Eu acredito que Deus utiliza de 2 grandes mãos. Uma mão são os padres, nossos formadores, que acabam nos ajudando, mostrando como é ser um bom padre, como um bom padre deve fazer. E a outra mão sempre é do povo de Deus. Nós fazemos estágios pastorais em diversas realidades. E o povo, aos poucos, mesmo na sua simplicidade, vai mostrando para nós como deve ser um padre. E eles vão elogiando, também criticando, e tudo isso ajuda no discernimento da vocação. Não é um período fácil, né? Tanto a questão dos estudos, da pastoral, da questão espiritual, mas é um período muito necessário e que ajuda. E aos poucos a gente vai percebendo sinais de Deus que vai confirmando que é mesmo a vocação, é isso que Deus te chama. Então, assim, é um período difícil, sim, mas com muitas belezas também e que valeu a pena, valeu muito a pena mesmo. E quando você decidiu entrar para o seminário, como que foi a reação dos seus pais? Eles aceitaram, os seus familiares, amigos? Eu comecei a conversar com o padre Amaury na época e depois com o padre Alexandre, e aí desde o início eu falei assim, eu não quero fazer as coisas escondidas, assim, fazer os encontros vocacionais na arquidiocese sem que os meus pais fiquem sabendo. A comunidade como um todo ficou sabendo quando depois que eu tomei a decisão, mas assim, os meus pais e minha irmã, eles ficaram sabendo anteriormente. E eu arranjei um jeitinho para tentar falar para eles, porque assim, da mesma forma que eu construí ao longo dos 18 anos uma ideia, os meus pais e minha irmã também. Até que uma vez eu postei alguma coisa no Facebook, e aí uma das paroquianas, a Isabel Polidoro, comentou na foto, olha que cara de padre. Eu falei, é aí, essa é a deixa. E aí eu comentei com os meus pais, me lembro muito bem da cena, eles estavam no sofá, minha mãe em outra, e o pai estava na cozinha, que fica mais no fundo da casa. Eu falei, a Isabel disse isso, né? A minha mãe, quando escutou isso, imagina, que não sei o quê. Ela falou assim, e se for? É uma possibilidade. No início ela achou que eu estava brincando, mas ela percebeu que a coisa era um pouco mais séria. Aí começou um pouco mais da preocupação dela. Meu pai foi, assim, uma pessoa muito silenciosa. Então, assim, deu apoio, mas não disse nem que sim, nem que não. Minha mãe teve um pouco mais de resistência. Ela demorou um pouco mais para aceitar esse processo. Então, assim, cada um, de seu modo, me deram apoio. E é algo que ficou muito claro desde quando eu contei para eles, que, assim, era um discernimento. Entrar no seminário não significa ficar padre. É, como o caso, né, namoro, é uma experiência que se faz. Os seminários também fazem uma experiência e eu poderia desistir a qualquer hora. Então, aos poucos eles foram entendendo isso, aos poucos eles foram também percebendo alguns sinais de Deus que ia confirmando a cada dia a minha vocação. Hoje é bem tranquilo para eles, né? É um motivo de grande alegria também. Sim, vai ver nas outras paróquias, né? Na nossa paróquia no total, mas principalmente a comunidade de São Mateus, eles têm muito orgulho, assim, de falar que você... E isso foi bonito também no período do seminário, que assim, não só a São Mateus, mas a paróquia São Geraldo como um todo, do apoio, da oração, das palavras de incentivo, isso marcou muito a minha caminhada. Eu sou muito grato. Tanto é que às vezes as comunidades preparam, quando chamam para rezar no tríduo, elas preparam um presente e tudo. E eu costumo dizer que a paróquia São Geraldo, nas comunidades, não precisam dar o presente, porque o maior presente já me deram, de testemunhar a fé nesta região. Eu pude crescer neste ambiente, sou muito grato, e através também deles que eu pude sentir o chamado de Deus. Então, assim, esse é o maior presente. Então, assim, eu posso mover mundos e fundos, não vai ser uma forma de gratidão à paróquia São Geraldo e a todos os seus paroquianos. Sim. E como que é para você ser um dos primeiros padres aqui nascidos na paróquia, né? É uma responsabilidade muito grande. Eu não vejo a hora que tenha outro para poder dividir um peso. Eu disse isso na primeira missa. É uma responsabilidade. As pessoas perguntam, de onde você é?
Eu sou da paróquia São Geraldo Magela. Então, assim, se eu for um bom padre, tá tranquilo. Mas se eu for um padre não muito bom, acaba também respingando, digamos assim, na paróquia São Geraldo. Então, assim, eu trago essa marca que aumenta ainda mais, né, a responsabilidade do ministério sacerdotal. Mas é uma grande alegria dizer, eu sou daqui, da paróquia de São Geraldo. Eu tenho muito orgulho. Ai, que bonitinho. E agora, assim, como padre, ordenado padre, você tem tido alguma dificuldade em alguma área, em relação à paróquia, assim, a coordenar uma paróquia? Na paróquia em que estou, cheguei em janeiro deste ano. É uma paróquia recém-criada, né? A paróquia foi criada em dezembro do ano passado. Então, assim, são muitos desafios. Mas acredito que o desafio maior mesmo é a questão administrativa. No seminário, nós vemos muito pouco. E final de semana, no estágio pastoral, a gente vê, assim, muito pouco também. Então, cuidar administrativamente de uma paróquia é um tanto quanto difícil. Isso demanda muito tempo para nós. Porque às vezes a gente fala assim, poderia estar rezando, poderia estar estudando, poderia estar preparando uma homilia melhor. E a gente precisa, porque é necessário mesmo essa questão administrativa. Então, assim, se eu pudesse elencar algo que é mais difícil nesse período, eu elencaria a questão de administrar uma paróquia, que é o mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, a questão sacramental e pastoral nos realiza muito. Então, assim, mesmo sendo algo difícil, alivia. No domingo à noite a gente eu chego cansado na casa paroquial, mas com um sentimento de realização. Valeu a pena. Eu faria tudo isso de novo. Então é esse o sentimento, acima de tudo. Tem dificuldade? Tem, mas a realização é muito maior. Sim. Que lindo! É uma caminhada interessante. E assim, são sinais que Deus vai nos dando, né, cada dia. E Ele vai nos motivando mesmo em meio às dificuldades. É Ele que nos motiva, né, que tem me motivado também. Sim. E dá muito exemplo pra gente também, né? Assim espero, né? E você tem alguma lembrança marcante aqui da paróquia, do período que você estava aqui? Tem. A minha lembrança, assim, que eu levo com muita alegria é a procissão da Sexta-feira Santa, que se fala, ou se fazia, não sei dizer mais, na Avenida Suassuna, em que nós meditávamos a Via Sacra, e assim, se via aquele monte de gente com as velas acesas, assim, para mim é a lembrança que eu levo, assim, com muito carinho. Essa demonstração de fé, essa vivência de fé deste povo, dessa grande região do Ouro Verde. Então, assim, é o que me marca muito, essa procissão da Sexta-feira Santa. Então você agora, assumindo essa responsabilidade de assessor do vocacional, é vocacional que fala? Isso. Na verdade, o termo que nós utilizamos existe uma equipe, né, da pastoral vocacional, e eu sou um dos membros, né, eu sou um animador vocacional. É algo recente também, né, a pedido de Dom João, e nosso trabalho é motivar as vocações, é claro, não existe só a vocação do padre, existe a vocação do consagrado, a vocação familiar, lei e tudo mais. E aí nós temos que motivar na nossa arquidiocese esse empenho vocacional, né? O despertar vocacional. E de modo particular, futuros candidatos para o sacerdócio na nossa arquidiocese. É algo muito novo, é uma responsabilidade muito grande e necessária para a nossa arquidiocese. Nós temos faltas de padre na nossa arquidiocese. Então nós precisamos, por onde nós passamos, nós precisamos perceber futuros candidatos. É algo difícil, porque exige, né, um pouco mais de intimidade também com Deus para ter esse olhar de Deus, de perceber quem é vocacionado e fazer sempre o convite e o acompanhamento. Uma vez um tio meu me disse, né, quando ele ficou sabendo, falou assim, outros te ajudaram, agora é sua vez de ajudar. Então, assim, é um pouco isso. Como me ajudaram, agora eu tenho esse dever de poder ajudar os jovens a discernir a sua vocação. É algo difícil, porém necessário, e algo que também me deixa feliz, me alegra e me realiza também como padre. E esse trabalho que vocês fazem, ele é para quem vai buscar? Ou vocês fazem algum projeto que vocês
Por exemplo, neste ano vocacional que nós estamos celebrando no Brasil, nós temos um projeto de passar por todas as foranias, fazendo vigílias vocacionais. Então, é um modo de nós nos aproximarmos, né? Sobretudo dos jovens que estão nesse período de discernimento, qual a vocação, seguir e tudo mais, é um modo de nos aproximarmos. É claro que onde nós estamos mais, por exemplo, a região ali de Indaiatuba e de Asfalto, fica mais fácil me aproximar. Mas nós temos que circular um pouco na arquidiocese para poder perceber. E nós temos também, de forma pontual, os encontros vocacionais, que acontecem na Basílica do Carmo, normalmente uma vez por mês. Então, nós já temos datas prévias e tudo mais. Então, o jovem que se sente chamado pode fazer sua inscrição e participar, porque ajuda nesse processo de discernimento, né? Essas conversas comigo, com os outros padres da equipe também, acabam ajudando a discernir, para ver se é essa vocação mesmo ou não. Então, é mais ou menos isso. Ah, entendi. É muito importante esse trabalho mesmo, porque tem gente também que não conhece essas outras vocações, né? E levando isso até as pessoas, fica mais fácil da pessoa entender, né? Conhecer novas coisas. Muito legal. Às vezes a pessoa sente o chamado, mas não sabe o que é diferenciar, né? Aí voltando, né? Um pouco da minha inquietação, né? O Padre Amaury me ajudou inicialmente. Então, é necessário mesmo, porque a gente fica meio perdido. A gente, às vezes, até tem uma certa resistência, então, também dificulta. Então, o papel do padre, né, do animador vocacional, é ajudar a discernir e perceber, olha, sim, sou chamado uma vida diocesana, para a vida religiosa, enfim. Esse é o nosso papel mesmo como animador vocacional. Sim, muito legal. Então, perguntando assim, quando você estava ainda no período de seminário, você já tinha alguma noção de que você viria para alguma paróquia mais próxima? Bom, eu sou um padre diocesano. Existe uma diferença entre padre diocesano e padre religioso. Eu ingressei no seminário da Arquidiocese de Campinas. Então, assim, todos que ingressam no seminário da Arquidiocese de Campinas têm a noção que o desejo de serem padres diocesanos. O padre diocesano pertence a uma arquidiocese. Então, assim, ele fica nesse território da arquidiocese. Então, eu sei, quando eu entrei no seminário, que sendo padre diocesano, eu ficaria nas 9 cidades daqui da região da arquidiocese, pertencentes à Arquidiocese de Campinas, que é diferente dos padres religiosos, os padres redentoristas, salesianos, enfim, tantos outros padres que têm um carisma em si, e o campo de missão é o mundo. Então, assim, hoje estamos aqui, amanhã pode estar em outro país, enfim, há essa grande diferença. Uma analogia, assim, bem simples: os padres diocesanos são como que médicos clínicos gerais. O padre diocesano tem que saber lidar com várias situações. Já os padres religiosos são, digamos assim, os médicos específicos. Cada padre religioso tem um carisma específico. Os redentoristas têm um carisma da missão. Os salesianos, os jovens, os jesuítas, a questão da espiritualidade, do estudo, e por aí vai. Então, cada congregação tem um carisma e aquele padre cultiva aquele carisma específico. Já o padre diocesano não. O padre diocesano tem que saber lidar em todas as situações. Assim, inicialmente, o padre diocesano, ele fica numa paróquia, mas não necessariamente. Ele pode ser chamado para outras funções na diocese, como reitor de seminário, ser ecônomo, vigário geral, por aí vai. Então, assim, quando eu entrei no seminário, eu já sabia que eu ficaria aqui no território, não iria assim para muito longe, não. Então, tive a graça, né, depois de um certo tempo, Dom João chamar e falar assim: olha, a paróquia Cristo Rei será criada, você será o administrador lá. Então, assim, já fiquei sabendo que ficaria por perto mesmo. E tem sido, assim, um período muito bom junto à paróquia Cristo Rei lá com o Neto. Eu tenho acompanhado, assim, nas redes sociais. Eu acho que o pessoal de lá tem muito carinho por você. Tem. Porque eu vejo o pessoal postando, inclusive você muito com as crianças, assim, né? As crianças é um trabalho que nós temos, é um desafio que nós temos de aproximar as crianças de Deus e da igreja também, né?
Tanto é que muitas vezes eu fico bravo com alguns pais que dizem assim, fica quieto, senão o padre vai ficar bravo. Não, não é bem assim. Já colocando medo nas crianças. Exatamente, aí a criança já cria um bloqueio e não se aproxima do padre. Mas é algo que a gente está fazendo. E aí a paróquia Cristo Rei, paróquia nova, está desenvolvendo bastante coisa, o pessoal tem ajudado muito, o pessoal de Indaiatuba é um pessoal de muita fé também, muito parecido aqui com a região do Ouro Verde. Então, assim, tudo que tem proposto, eles aceitam, abraçam a causa, e tem me ajudado muito naquela região mesmo. Que bom, a gente fica muito feliz que as pessoas estejam cuidando também de uma pessoa que nasceu aqui, né? E que faz parte da nossa história. E estão cuidando muito. Tá levando frutinho? Ou tá levando bolo de chocolate? Na verdade, não, mais bolo de chocolate, porque o padre gosta mais do bolo de chocolate do que das frutas. Que bom! Como que foi pra você o período do diaconato? Foi um período muito bom. Eu fiquei praticamente 6 meses como diácono, né? Todo padre, antes de ser padre, vive como diácono, né? E para mim foi um período muito bom que eu consegui me aproximar muito das famílias mais carentes. Como diácono, eu consegui visitar mais pessoas enfermas, pessoas carentes. Porque, querendo ou não, o diácono ele serve as duas mesas. A mesa do altar, na liturgia, mas também a mesa da caridade, diante das necessidades do povo de Deus. Então, viver o diaconato foi viver esse momento de ser mais próximo daqueles que sofrem, os enlutados, os enfermos, os famintos. E eu tive também essa experiência de fazer essa experiência também em Indaiatuba, na paróquia de São Francisco, onde o padre Paulo Emiliano era pároco. Então eu tive essa experiência em que eu pude também ver no outro a presença de Deus, né? E isso muda muito. Eu costumo dizer que todas as pessoas precisavam fazer um estágio pastoral, tanto no hospital como no cemitério, em lugares mais carentes. Sim. Assim a gente valoriza muito mais a vida, tudo que nós somos e temos. É uma experiência que nos edifica. Então, assim, me edificou como diácono e me edifica ainda hoje como padre, que, querendo ou não, continua essas visitas todas, continua de um modo diferente, porque exige outras responsabilidades. Sim. Mas ainda assim, a gente se empenha na visita aos enfermos, aos mais pobres, aos enlutados e tudo mais. Mas valeu a pena esse período de diaconato, com certeza. Então, assim, finalizando o nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos paroquianos que gostam tanto de você e que apoiam você também nessa sua vocação. Mais uma vez, eu agradeço o convite e, mais ainda, agradeço todos os paroquianos que fazem parte, já fizeram parte da minha vida e que me ajudaram a perceber o meu chamado, a minha vocação. Serei eternamente grato por fazerem vivenciar essa fé aqui nesta região. Serei eternamente grato por vocês me ajudarem a perceber o chamado de Deus na minha vida. E mais ainda, por continuarem rezando e dando todo o apoio para mim. Sou grato e tenho muito orgulho de dizer que sou filho desta paróquia. Agradeço ao Padre Amaury também pela oportunidade e quero também fazer um convite a todos os jovens vocacionados à vida familiar, vocacionados à vida do padre, à vida consagrada, à vida leiga. Não tenham medo de dizer sim ao chamado que Deus faz à sua vida. Deus não nos tira nada, muito pelo contrário, Ele nos dá tudo. Na minha vida vocacional, por muitas vezes eu pedi para Deus fazer algo e Ele não me atendeu. Mas aquilo que Ele me propôs, eu fui muito mais feliz do que aquilo que eu havia pedido a Ele. Então, não tenha medo de dizer sim ao chamado de Deus. Não tenha medo de fazer parte dessa história dessa paróquia. Não tenha medo de responder à sua vocação. E Deus nos abençoe e que o bom Deus, por intercessão de São Geraldo, continue abençoando muito este povo, essa porção de Deus da própria São Geraldo Magela, e que venha muitos anos ainda pela frente para comemorar nesta região e nesta paróquia. Então ficamos por aqui com esse podcast que foi maravilhoso. Agradeço a sua presença novamente. Eu que agradeço o convite. Espero que muitas pessoas se sintam inspiradas pela sua história. E a gente gostou muito de entrevistar o senhor. E também a gente queria agradecer os nossos patrocinadores, Zé Doces,
Panificadora São José, Dri Brindes e Ouro Verdes Autopeças. Então, muito obrigada mais uma vez e até logo.